Angústia, Graciliano Ramos, parte 33. Descobri por acaso que Julião Tavares tinha feito nova conquista. Foram 2 ou 3 palavras soltas na rua que me deram a revelação. Pensei numa das filhas de lobisomem e na datilógrafa dos olhos verdes. Tudo isto é infantil, mas a verdade é que durante dias me atormentou a ideia de que Julião Tavares havia seduzido a menina dos olhos verdes. Para que lado morava ela? Nunca havia percebido a voz dessa criatura. Não conhecia nenhum dos seus gostos, mas tinha certezas esquisitas e andava como um parente cheio de ciúmes ou como um cachorro que perdeu o faro e não sossega. Por que se tinha escondido a datilógrafa dos olhos verdes? Fugiria da polícia? Ou estaria de cama com a hemorragia produzida pela intervenção de uma dona Albertina? Agora, Julião Tavares tomava um caminho, depois tomava outro, e eu imaginava que ela residia em Bebedouro, na Levada, em Jaraguá, no Farol. Enfim, admitia que nos 4 pontos cardeais existiam datilógrafas doentes. Todas elas estavam grávidas e procuravam os serviços de Dona Albertina. O bodegueiro cabeludo, com os cotovelos pregados no balcão, não via nada, só cuidava da sua vida. E Julião Tavares farejava as datilógrafas como um bode. Por que andava com tanta pressa quando deixava o café? Entrava num bonde, espalhava-se no banco, feliz, o olho aceso, o charuto aceso. Ia encolher-me num dos últimos lugares, firmava as mãos no encosto do banco fronteiro, observava as costas de Julião Tavares. O cachaço, gordo e mole como toicinho, balançava com o movimento do carro. A mão curta de unhas cor-de-rosa fazia seno para baixo. Transeuntes sorriam ao dono da mão curta de unhas brunidas. Eu notava com raiva aqueles sorrisos. Por que tanta subserviência nas caras abertas? Julião Tavares, patriota e orador, não prestava para nada. Nenhum favor esperavam dele, mas sorriam por hábito. Eu também havia sorrido, amolado. Os cabelos de Julião Tavares começavam a escassear no alto da cabeça. Parecia que ele ia adquirindo uma espécie de tonsura. Falava alto, atirava cumprimentos aos conhecidos e era amável em excesso. Mas a amabilidade traduzia-se em palavras vãs. O que me aborrecia era saber que essas palavras eram aceitas. Tinham tido significação antigamente e continuavam a circular. Eu engulhava, metia a mão no bolso e apertava a corda. Que fim teria levado seu Ivo? À toa, procurando nas fazendas e nas povoações muitas vezes percorridas, alguma coisa ignorada. Bêbedo sempre, cochilando, babando, seu Ivo não encontra sossego. Uns foram para o Amazonas e acabaram-se no Beriberi. Outros andam pelo sul, em concorrência com o estrangeiro. Seu Ivo, incapaz de fixar-se, índio e cigano, corre fazendas e povoações, pedindo, furtando. Não sabe tomar os objetos que necessita. Pede, furta. É um indivíduo inferior. Digo a Vitória quando ele me entra em casa. Vitória, preste atenção a seu Ivo. Cuidado para que ele não me abafe um livro. Inútil. O livro é abafado e oferecido adiante, como a corda que ele me deu. Apalpava a corda, mexia-me lentamente, pensava nos cabras que meu avô livrava peitando os jurados ou ameaçando a cadeia da vila. Apareciam no pátio, desarmados, varrendo o chão com chapéus de couro, mas quando tinham empreitada, dormiam na pontaria, passavam semanas por detrás de um pau. O clavinote escurado numa forquilha, algumas rapaduras e farinha de mandioca no bisaco. Pouco a pouco tudo se transformava. A caatinga da minha terra rodava aos solavancos nos trilhos da Nordeste.
Escondia-me entre aquela vegetação de posto do banco, apoiava-se um rifle imaginário, dirigido às costas de Julião Tavares. Tudo nele me aparecia aumentado e deformado. Lembrava-me das conversas que me estragavam as noites, de palavras ouvidas através da parede da sala de jantar, de frases truncadas percebidas no café. O homem saltava, eu ia saltar um poste adiante e continuava a espreita. Notava as casas onde ele entrava, as caras das pessoas a que se dirigia. Como consequência da investigação, descobri, afinal, a nova amante de Julião Tavares. Era uma criaturinha sardenta e engraçada que trabalhava numa loja de miudezas. Dentro de alguns meses estaria de barriga, visitando clandestinamente Dona Albertina. Venderia as joias baratas, furtaria dinheiro na caixa para Dona Albertina. Ou então haveria um espalhafato. Julião Tavares daria à mocinha sardenta 500 mil réis, para ela calar-se, e passaria uns tempos aborrecido, ouvindo os sermões de Tavares pai. A casa era um bebedouro, pequena e isolada. Julião Tavares chegava alta à noite, entrava, demorava-se 2 horas, afastava-me para não despertar suspeitas, mas à saída andava por ali, distinguia um vulto que tinha a gola do paletó erguida e evitava os pontos iluminados. Havia raros transeuntes e a ligação durou pouco, não chegou a dar nas vistas. Julião Tavares seguia pela rodagem, rente aos jardins dos palacetes adormecidos. Ou acompanhava a estrada de ferro que atravessava a rua, ganha os fundos da casa. Ou acompanhava a estrada de ferro que atravessa a rua, ganha os fundos da casa. Ali era o silêncio, uma sombra que algumas lâmpadas muito distanciadas e os becos por onde espirra um pouco de luz interrompiam. Julião Tavares seguia pela rodagem, rente aos jardins dos palacetes adormecidos. Ou acompanhava a estrada de ferro que atravessa a rua, ganha os fundos das casas. Ali era o silêncio, uma sombra que algumas lâmpadas muito distanciadas e os becos por onde espirra um pouco de luz interrompiam. A água do mangue apresentava manchas baças entre as árvores. Aproximando-me, ouvia perfeitamente os passos do homem nas folhas secas. Por que era que aquele sem vergonha caminhava como se estivesse em casa, pisando no chão pago? Em toda a parte era assim. Derramava-se no bonde e, se alguém lhe tocava as pernas, desenroscava-se com lentidão e lançava ao importuno um olhar duro. Eu encolhia-me, reduzia-me e, em caso de necessidade, sentava-me com uma das nádegas. As viagens se tornavam horrivelmente incômodas, mas havia-me habituado a elas, e ainda que o carro estivesse deserto, não poderia espalhar-me como Julião Tavares. Receava que me viessem empurrar e tomar, sem pedir licença, algumas polegadas da tábua estreita. Aqueles modos davam-me a impressão de que tudo em roda era dele. Os passeios públicos eram dele. Certamente ninguém me proibia andar nos jardins, sentar-me, ver as mulheres, mas as mulheres não reparavam em mim. Pessoas conhecidas olhavam-me distraidamente. Demais, enquanto me achava ali, perseguia-me a recordação da vida ordinária, e isto me estragava a hora mesquinha de folga, Os canteiros, o coreto, os globos opalinos não me serviam para nada. Estimaria que os fios da Nordeste encrencassem e a cidade ficasse às escuras. Mover-me-ia como um cego, esqueceria as mulheres pintadas que imitam Dona Mercedes, esqueceria Julião Tavares, que estava em todos os bancos. A treva apagaria aquela exposição desagradável, mas dar-me-ia a recordação de coisas mais desagradáveis ainda. A gravata enrolava-se como uma corda sobre a camisa rasgada e suja. Das bainhas das calças e dos cotovelos puídos saíam fiapos. Manchas de poeira alastravam-se na roupa. A sola dos sapatos estava gasta. Os meus olhos se enevoavam por causa da fome e descobriam entre as árvores cenas irreais.
Agora Julião Tavares marchava no escuro, depois de ter abraçado a mocinha. Ia deitar-se, arrumar talvez uns versos indecentes a respeito de segredos de alcova. Aquela hora não tinha com quem desabafar. O café estava fechado. Na praça deserta as luzes cochilavam. Derramaria a vaidade no papel. Imprimi-la-ia no dia seguinte. Os amigos lhe dariam parabéns e ele andaria como um pavão. Julião Tavares julgava-se superior aos outros homens porque tinha deflorado várias meninas pobres. Pelos modos, imaginava-se dono delas. Contrassenso. Então Marina era dele? Tolice. Era a mesma que eu tinha conhecido um ano antes, vermelha, com os cabelos pegando fogo, entre as roseiras maltratadas, evidentemente. Lembrava-me de Sinhá Germana, de Quitéria, das negras da fazenda. Sinhá Germana só tinha conhecido um homem. As pretas não se envergonhavam de conhecer muitos homens. Que diferença! Descendo de Sinhá Germana, que dormiu meio século numa cama dura e nunca teve desejos. Adquiro ideias novas, mas estas ideias brigam com sentimentos que não me deixam. Sinhá Germana dormia no couro de boi com o velho Trajano. E se dormisse de outra forma, não dava certo. Os costumes de Sinhá Germana eram superiores aos de Quitéria. Por quê? Não havia porquê. E isto me enraivecia. Um sujeito capaz de escrever sobre muitos assuntos, entendendo-os mal ou sem entendê-los, aceitar as opiniões de Camilo Pereira da Silva, de Padre Inácio, de Dona Rosália. Essas opiniões não tinham pé nem cabeça. Marina valia o que tinha valido antes de engrossar a barriga e procurar Dona Albertina. As mesmas pernas bem feitas, os mesmos braços que mexiam as roseiras do quintal pobre, os mesmos cabelos que pareciam oxigenados, os mesmos olhos traquinas. Mas as pernas não se curvavam para mostrar as nádegas apertadas na saia estreita. Os braços moviam-se vagarosamente pesados. Os cabelos amarelos caíam sobre a testa enrugada. Os olhos baixavam-se, cheios de culpa, desviando-se dos outros olhos. Esta consciência de inferioridade era contagiosa. Marina tinha descido. Logo me revoltava. Absurdo. Como as outras, mais bonita que a maioria das outras. Repetições inúteis. Não podia evitar a ideia de uma queda. De qualquer forma, ela havia diminuído e habituava-se a esgueirar-se, a pedir desculpa. Seria para o futuro um trapo como Dona Adélia. A senhora tem razão, Dona Rosália. É isso mesmo, Dona Rosália. Os sapatos vermelhos com o verniz rachado e os saltos gastos, roupas ordinárias, as unhas estragadas, a voz esmorecendo numa cantilena de aprovação. Como as outras, estúpido, absolutamente estúpido. Furores perdidos. Marina permaneceria de vista baixa. Esconder-se-ia como um rato e falaria gemendo, concordando com Dona Rosália.